Os 5 adversários que todo missionário vai encontrar é o tema do nosso novo vídeo. Amados irmãos, agradeço por cada oração, cada like, cada compartilhamento, cada sugestão. Que Deus vos abençoe. Então, convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Os 5 adversários que todo missionário foi encontrar. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amados irmãos, quando falamos de missões, é o tema mais importante, pois a maior missão da igreja é pregar a palavra do Senhor e por todo mundo, assim como Jesus Cristo nos orientou. E o apóstolo Paulo aqui falando que uma grande porta eficaz tinha sido aberta para ele, porém existia muitos adversários. Então, quais seriam os adversários que todos os missionários vão encontrar? Os adversários de missões. Então vamos lá, o primeiro adversário permanente é Satanás. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo, ele tentou os apóstolos, e ele nos tenta constantemente. Então ele é permanente. Então temos que ter muito cuidado, pois o intuito dele é matar, roubar, destruir e enganar, fazer com que nós venhamos a perder o foco. Então você que prega a palavra do Senhor, é um evangelizador, ou é até mesmo um missionário ou uma missionária, então você tem que ter muito cuidado com esse adversário, pois ele não vacila de ser adversário. Às vezes vacilamos como cristãos, não oramos, não jejuamos, não fazemos aquilo que a palavra nos orienta, porém Satanás ele não vacila. O segundo adversário é o circunstancial, ou seja, a oposição oficial. Vimos isto na vida da igreja, né? Os magistrados, governantes, presidentes, enfim, de muitas nações, sempre se opõem ao evangelho. Nem todos dão aval para que os irmãos possam pregar. É uma grande luta. Então, o adversário permanente é o diabo, o circunstancial normalmente é a oposição oficial. O terceiro é o adversário ignorante, isto é, o crente sem visão. Muitas das vezes, quando alguém é separado para fazer missões, deixa sua casa, deixa seus bens, deixa seu trabalho. Muitas pessoas que não têm a determinada visão da importância do que é missões, que é ganhar almas para o reino do Senhor, ficam tão somente nos criticando, sem saber a devida importância que tem no que se refere a missões. O quarto adversário é o desprezível, ou seja, são os críticos e os indiferentes que estão relacionados com os ignorantes. Eles só criticam. Feito eu falei aqui, não dão a devida importância. Você vai deixar seu trabalho, vai deixar sua casa, vai para outro país, vai ter que se especializar em outra cultura por causa de uma alma. Eles não sabem o valor de uma alma. Uma alma custou o sangue precioso de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E ele nos deu essa missão de levar essa palavra, essa mensagem, a mensagem da cruz, para que as pessoas venham ter uma nova aliança com Deus e assim ter o maior privilégio que alguém possa ter, que é a vida eterna. Então existe o adversário permanente, que é o diabo, o adversário circunstancial, que é a oposição oficial, existe o adversário ignorante, que é aqueles crentes, ou seja, os cristãos sem visão, existe o adversário desprezível, que são os críticos e os indiferentes, e existe o último adversário, que é uma realidade bem presente na vida dos missionários. Eu conheço alguns missionários e missionárias, já li livros, já vi testemunhos e já ouvi relatos de pessoas. E qual é o adversário último? É o aparente. Qual é o adversário aparente, irmão? O senhor falou do permanente, circunstancial, ignorante, o desprezível. Agora é o adversário aparente. Sabe qual é? É a falta de recurso. Muitas das vezes os missionários vão para países, feito eu falei, deixando tudo. E às vezes a igreja não pode custear, ou seja, o ajudar, que deveria ajudar, mas às vezes as igrejas não têm recursos. Eles vão pela fé. Existem igrejas que têm recurso, que conseguem bancar, ou seja, dão uma quantia de dinheiro ali que dá para pagar um aluguel, escola dos filhos, né? Dá para você, se tiver um automóvel, ter um combustível, sua refeição, você não vai passar necessidade nenhuma, a não ser as perseguições espirituais, podemos dizer assim, que sabemos que estamos indo para um campo de batalha. Porém, nem todos os ministérios têm esse recurso de bancar, né? Custear as despesas, porém muitos vão na fé, mas mesmo assim, quando muitos vão, eles se deparam com a falta de recursos. Então vamos orar, irmãos, para que Deus abençoe, né, as pessoas, né, e os corações generosos possam contribuir para as missões, pois a missão é um tema importantíssimo. Não negligencie missões. Você está na sua casa
está no seu conforto, às vezes até na sua igreja, né? Dirigindo cultos, pregando, indo para campanhas evangelizadoras, ou seja, está numa vida muito normal. Mas existem agora missionários que saíram do conforto dos seus lares, deixou tudo por amor às almas. E muitas das vezes não são reconhecidos, muitas das vezes são desprezados, porém não por Deus. Deus vai dar uma grande recompensa para essas pessoas, pois Deus sabe que cada sacrifício que as pessoas fazem aqui, o próprio Deus, ele é um Deus que está vendo tudo, ele sabe tudo por ser onisciente, e é um Deus recompensador. Porém, nem muitas das vezes o ministério reconhece isso, mas se você tiver uma vocação para a missão, ainda que você enfrente, que você vai enfrentar o adversário permanente, que é o diabo, o adversário circunstancial, que são as oposições oficiais, o adversário ignorante, que são os cristãos sem visão, o adversário desprezível, que são os críticos e os indiferentes, e especialmente o adversário aparente, que é a falta de recursos. Sabe que o maior, o dono do ouro e da prata, todo poderoso, onipotente, está ao seu lado, que é Jesus. Ainda que ninguém lhe reconheça, mas ele reconhece. Então você ajuda os missionários, contribua. Às vezes você faz um lanche, sai para passear com a sua família, isso é maravilhoso. Compra uma roupa, um calçado, um livro, isso é muito bom. Continue fazendo isso. Porém, ajude os missionários, ainda que seja uma quantia mínima para você, mas o seu mínimo, com o mínimo de outra pessoa, já vai ajudar aquelas pessoas que estão fazendo missões, que estão pregando a palavra do Senhor, para que as almas venham ter um encontro real e transformador com Jesus. Então vamos nos comprometer a orarmos pelos missionários e também a contribuirmos para ajudar nessa obra tão importante que tem sido negligenciada por tantos. Um forte abraço, meus irmãos, que Deus vos abençoe.